Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Ó, caixa assombrada, ainda temos algumas com o tema anjos, mas fiquem ligados para o próximo tema do mês que vem, hein? Bora começar então os relatos e o primeiro de hoje é este, a possessão de Pandora. Vamos ver. Oi, Ana, os nomes e lugares, tá tudo trocado, tudo fictício, tá? Os nomes e os locais, a história não. Bom, tenho 28 anos, é uma moça que nos conta. Tenho 28 anos. Quando eu tinha por volta dos 14, eu fui morar com a minha tia Maledite, irmã da minha mãe. Peraí, deixa eu ver se isso aqui não é de Maledite. Eu tô contando relato de Maledite aqui. Não, acho que o foco principal não é a Maledite. Ela era uma Maledite, mas o foco não é a Maledite aqui, ó. Maledite é uma mulher vaidosa, que tem uma vida boa. Tem carros, casas, um marido que lhe dá de tudo e nunca nem precisou trabalhar. Maledite tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Eu fui morar com eles em uma cidade de fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Tudo aconteceu em 2008, quando uma prima minha que morava nessa mesma cidade, essa prima é filha de uma irmã da minha mãe, mas sem condições de criar, entregou a criança Pandora para a irmã do esposo da Maledite, a mesma que citei acima. Tá, Pandora foi uma menina esforçada, gentil e focada. Só deixa eu... Quando uma prima minha que morava nessa mesma cidade... Tá, a prima dela é a Pandora, ok. Então ela sempre foi uma menina muito esforçada, gentil e focada. Na época do ensino médio, jogava basquete pela escola para conseguir uma bolsa de estudos na faculdade. Pandora nunca bebeu, muito menos fumou, já que ela era uma atleta. Era uma manhã chuvosa, um clima frio e o dia cinza, quando escuto o telefone da Maledite tocar. Era por volta das 6 da manhã. Eu já estava em pé, pois preparava o café da manhã, já que minha estadia ali era mais para ser uma empregada da família mesmo, né? Ser humilhada, fazer o que fosse necessário para Maledite não se estressar. Bom, era a mãe adotiva da Pandora, falando que ela estava muito mal e que precisava de ajuda. Logo Maledite e Cornélio, seu marido, entraram no carro e saíram. Algumas horas se passaram e chega Ícaro, um outro primo, dizendo que Pandora estava muito estranha e que ele estava assustado. Eu e minha grande curiosidade, né, eu resolvi ir até a casa de Pandora, que não dava nem 5 minutos a pé. Fui chegando e de longe já escutava gritos. Entrei como quem não quer nada e lá estava a Pandora transtornada. Ela gritava, ela berrava. Os presentes ali, as pessoas que estavam ali, tentavam segurá-la, mas de nada adiantava. Ela estava com uma força sobrenatural. Conseguiram colocá-la na cama e aí ela se acalmou. E eu lá, de olho em tudo, sem ao menos perceberem a minha presença. Foi quando a mãe de Pandora disse que iriam levá-la ao pastor de sua igreja, já que para ela isso era obra do maligno. Ao escutar isso, Pandora deu um pulo da cama e, num ato de fúria, começou a socar os vidros da janela e gritar coisas que não conseguíamos entender. Pelo menos eu não entendia. Mas eram gritos guturais, como se fossem várias pessoas gritando ao mesmo tempo. E ela socou os vidros, que quebrou tudo no soco. Nós tentávamos segurá-la, mas foi em vão. E o pior, não tinha nenhum corte na mão dela. Nada. Ela começou a pedir cigarro e cachaça. Mas amarraram ela na cama e decidiram chamar uma ambulância, já que para a maioria que estavam ali, né, era um surto psicótico. A ambulância chegou, a conteve, levaram ela para o hospital e lá ela ficou por 2 dias. Mas de nada adiantou. Sedavam ela e ela não dormia. Ela só gritava e falava coisas sem sentido. Pandora recebeu alta, mesmo estando em seu pior momento, e desde então ela parou de falar, parou de comer, só olhava para o nada.
4 dias se passaram. Sua mãe então resolveu chamar o pastor. Coitado do pastor. Tirando os dias do hospital, eu estava presente na casa dela todos os dias, falando que eu ia ajudar, mas na verdade era curiosidade mesmo. Por isso escrevo esse relato com muita seriedade, tá? Porque eu estava lá, eu vi e foi assustador pra caramba. Bom, o pastor chegou e foi logo começar as orações. E eu lá, familiares presentes, todo mundo acompanhando ali na oração. Foi quando o trem pegou fogo. Pandora se contorcia, ria da cara do pastor, debochava e o pastor lá, firme em suas orações. Seus olhos castanho-mel agora eram totalmente pretos. Ela tinha um cheiro que eu não sei explicar. Ela tinha um cheiro que eu não sei explicar. Mesmo a gente dando banho nela, enquanto ela estava em seus momentos calmos, ela tinha esse cheiro. E falando aqui dos olhos pretos, só um adendo aqui, porque sempre que eu ouvia também falar, os olhos ficaram totalmente pretos, eu pensei, como, gente? Não sei. Mas uma pessoa conhecida me relatou que passou por uma situação dessa, onde a pessoa ficou irreconhecível, e ela falou, Ana, eu nunca acreditei que eu ia ver, mas eu vi, os olhos realmente ficaram pretos, tudo preto. Eu vi, ela falou, eu vi. Gente do céu, mas como assim? Aí eu penso, não é a pupila que dilatou, mas aí ainda você vê a esclera, né, que fala que é a parte branca. Mas não, fica tudo preto. Bom, continuando. Cadê? Então ela tinha esse cheiro. Foi quando ela pediu um cigarro. Assim, do nada. Lógico que ninguém ali deu, né? Então ela pediu água. Parecia calma. Parecia a Pandora mesmo. Fui correndo, busquei a água e lhe entreguei. Ela nem ao menos bebeu a água. Ela só ficou segurando o copo e olhando pro coitado do pastor. E disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse assim, um pecador como você acha que tem poder sobre mim? E Ana, ela deu um sorriso de canto assim, macabro, sabe aquele sorrisinho malicioso? Ela deu um sorriso macabro e começou a apertar o copo. Mas apertar mesmo, que ela quebrou o copo na mão, só apertando ele. Ana, eu peguei o copo, eu servi a água e o copo de vidro estava normal, não tinha trincado, nada. Aquilo foi a gota d'água para o pastor, que disse que ela era louca e que ele não podia fazer nada. E foi embora. Deixando todo mundo lá com cara de tacho, a Pandora se acalmou e apagou. Os boatos da Pandora, possuída, logo rodou pela cidade e caiu nos ouvidos de Dona Luz, uma senhora muito bondosa e que tinha uma casa de umbanda na rua da casa da Maledite. E logo ela foi falar com a mãe e com o pai de Pandora, dizendo que ela podia ajudar e que seus guias já tinham lhe alertado sobre o que era e o que precisava ser feito, mas para isso precisavam confiar nela e em seus mentores. O pai e a mãe de Pandora engoliram seco o orgulho e então resolveram aceitar a ajuda da Dona Luz. Dona Luz mandou levar ela até a sua casa. Foi um sacrifício fazer essa menina entrar no carro, mas conseguimos. E assim ela foi até a casa da Dona Luz e lá permaneceu por 7 dias. Não entendendo muito, mas irei relatar o que foi feito, pelo menos a parte que deixaram que entrássemos, né, ali. Ao chegar, antes mesmo de entrarem na parte onde era o terreiro, vamos dizer assim, da Dona Luz e seu esposo, né, eles já estavam prontos. Com espadas de São Jorge, eles faziam rezas e colocavam em suas costas em forma de cruz. Logo depois, lhe deram um banho com algumas ervas e fizeram defumação. Aí sim a levaram para dentro. Nisso, a Maledite chegou para ver se precisavam de alguma coisa. Pandora, com uma voz que não era dela, disse assim para Maledite: sua alma fede. Eu vejo as moscas rondando a sua alma. E nisso, ela falou isso. Agora, nisso, fazendo um sinal de giro com o indicador. Ela falou assim, né? Sua alma fede. Eu vejo as moscas rondando a sua alma. Assim. E aí a Maledite se assustou e foi embora. Nisso, a Dona Luz, já se preparando para receber a sua entidade, eu tive que me retirar aí,
Mas segue o relato agora da mãe da Pandora, acho, né? Dona Luz, então, recebeu a sua entidade. Tiveram que deixar a Pandora sentada e segurá-la. Então, a Dona Luz foi questionando por que estava fazendo isso com a menina, que o lugar daquele espírito não era ali. O que estava na Pandora disse que ele estava ali porque a Pandora era uma enxerida e foi mexer onde não devia. E que agora o pagamento seria ela. Então a entidade que estava na Dona Luz pediu para que o marido dela, o marido da Dona Luz, deixasse o seu guia vir em terra, pois o que eles estavam enfrentando ali não era nada fácil de lidar. Então pediram para deixar só as pessoas que fossem fazer o ritual ali dentro. A mãe e o pai de Pandora também tiveram que sair. E assim Pandora ficou ali por 7 dias, como a Luz falou que teria que ser. No dia em que pudemos visitá-la, eu lembro dela estar bem melhor, com um terço em seu braço e um pó branco na cabeça. Dona Luz apenas disse para que ela fosse levada lá uma vez por semana, para tomar banhos e receber um passe. E ela contou o que fez ela estar com aquele espírito. A Dona Luz contou para a mãe da Pandora o seguinte: Dona Fulana, o que aconteceu foi o seguinte: a sua filha recebeu algum presente que não era para ela, e esse presente era para ceifar a vida de outra pessoa. Mas como sua filha passou a usar esse presente e tinha o corpo aberto, esse espírito ruim fez morada de seu corpo. Mas agora ela está bem. Ache o que ela ganhou. Não pegue com a mão esquerda e me traga aqui. Não pegue com a mão esquerda e me traga aqui. Acho que ela ganhou. Bom, depois de pensar muito, a mãe de Pandora se lembrou que ela tinha ganhado uma calcinha de uma tia sua. A mãe da Pandora ganhou isso? Que ela tinha ganhado uma calcinha de uma tia sua. E a tia ganhou de uma amiga, entre aspas, mas não gostou da calcinha e deu para Pandora. A Pandora tinha ganhado essa calcinha da tia, que na verdade a tia ganhou de uma amiga, só que ela não gostou e deu para Pandora. Como a calcinha estava novinha e com etiqueta e tudo, ela não viu nada demais em presentear a sobrinha. E essa calcinha estava magiada, né? Era para causar todo o mal possível para a tia da Pandora. Mas por algum motivo acabou que foi um portal para esse espírito se apossar dela, da Pandora. Foi entregue então a Dona Luz a calcinha e não sabemos o que ela fez com a mesma. Pandora foi aos poucos se recuperando, mas não se lembra de nada que aconteceu. E até hoje ela anda com o mesmo terço enrolado em seu braço direito. Ninguém mais toca nesse assunto na família, mas eu sei o que eu vi, e o que eu senti, e o que eu presenciei. Hoje Pandora é casada, se formou e é uma grande árbitra do basquete. E é isso, Ana. Se me permitir, logo mandarei outros relatos que valem a pena ser ouvidos, escutados. Atenciosamente, Fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, olha só, que nem o lance da polenta. Lembram? A polenta foi feita pro pai da menina, mas a menina viu ali e falou, vou comer. Comeu, se deu mal. Mas quem vai saber? Não ia saber, né? E tem esse lance, né? Que às vezes alguém dá alguma coisa e fala, não gostei, mas eu vou ficar aqui, né? Não vou usar, tudo vou dar pra outra pessoa. E às vezes a pessoa já deu com intenção de fazer mal pra essa, aí vai pra outra e faz mal pra outra ainda. E... gente do céu, cuidado. Então foi uma maledite que deu presente pra tia dela. E olha só como as coisas pegam, gente. Ela tinha o corpo aberto também, né? Bom, vamos para o próximo relato, que é este daqui. O que estava na minha loja? Deixa eu ver, uma moça? Ou é um moço? Acho que é uma moça que nos conta. Aconteceu comigo. Ok. É uma moça, tá aqui. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Esse relato não contém nomes. Ok. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Conheci o seu canal há pouco tempo. Para ser exata, foi no dia 28 de março agora de 2023. Desde esse dia, eu fico o dia todo escutando os relatos. Pra tudo. Pra limpar a casa, pra cozinhar, pra trabalhar, literalmente pra tudo. Bom, eu vou falar um pouco sobre mim.
Atualmente tenho 27 anos, mãe de um menino lindo. Desde muito pequena vejo coisas, escuto coisas. Hoje eu sou um bandista, então sinto e vejo as coisas bem mais fácil. Eu tenho uma pequena loja de sorvetes. Agora vamos ao relato. Esse não é muito longo, mas eu me assustei muito esse dia. No mês de fevereiro, eu estava esperando uma vaga para o meu bebê na creche. Porém, essas coisas sempre demoram. Me falavam para ficar ligando lá na prefeitura, insistindo. Bem, fiz isso por dias. Mas eles só me falavam assim: ainda estamos distribuindo as vagas, entraremos em contato e tal. Mas, Ana, eu precisava deixar ele na creche para poder trabalhar. Estava sendo muito corrido para eu levar ele comigo. Às vezes deixava ele com uma babá, mas estava ficando muito caro para mim. Até que depois de mais de um mês, resolvi fazer um trato com os herês. Pedi para me ajudarem com aquela vaga. Dito e feito, 2 dias depois me ligaram para levar os documentos na creche. Ai, pensa numa alegria. Até porque ele sentia a falta das crianças também. Ele frequentava uma creche anteriormente, mas por coisas que não gostei que aconteciam lá, eu tirei ele. Até para a segurança dele, sabe? Então, no dia 28 de março de 2023, cumpri o meu combinado com os herês. Não era a primeira vez que eu fazia oferenda para os herês, mas acho que nesse dia algo pode ter se aproveitado da situação. No dia 29 de março, desde cedinho, te escutando, tomando meu café, tudo estava normal. Chegou a hora de abrir a loja. No momento em que abri a porta e coloquei os meus pés para dentro da loja, senti uma coisa ruim, uma energia bem pesada, densa. Nisso eu já comecei a passar muito mal, comecei a sentir ânsia, dores de cabeça forte, visão embaçada, minha cabeça estava zonza, eu sentia calafrios. Certo momento, até senti como se alguém tocasse no meu braço. Eu sentia como se o meu corpo fosse cair a qualquer momento. Sempre acendo incenso na loja para limpeza. Eu já estava ruim, fui lá, acendi o incenso e aquilo piorou, como se tivesse cutucado a coisa, como se eu tivesse cutucado o que estava ali, sabe? Ana do céu, eu precisava trabalhar, mas eu não conseguia ficar dentro da loja. Fechei a loja, fui embora para casa fazer o meu banho de descarrego e acender minha vela do anjo. Feito isso, já comecei a me sentir melhor. Voltei para a loja e levei coisas para fazer uma limpeza pesada, limpeza de energia, sabe? Tudo me assustava durante a limpeza. Carro que passava fazendo um barulho na rua, eu me assustava. Até um cliente, quando entrou, eu estava limpando, eu levei um susto. Fiquei branca, meu coração acelerou tanto. Ele ficou até assustado com a cena, ele achou que eu ia desmaiar. Me recompus, terminei de atender o cliente e voltei à limpeza. Quando terminei, tudo voltou ao normal. Continuei trabalhando normalmente. Mas, Ana, eu vejo coisas, eu sinto, eu escuto. Mas nesse dia eu não sabia o que era. Eu só sabia que não era coisa boa, não. Detalhe, quando voltei embora, eu vi a minha vela do anjo e ela tinha se espalhado toda. Coisa que raramente acontece. Ela sempre queima bonitinha. Escutei um relato de uma situação parecida após o ocorrido. Não se deve fazer oferendas dentro de casa. Nesse suposto relato que falei, a moça deixou uma taça embaixo do limoeiro para pombagira e abriu um portal para coisas ruins entrarem. Algo que se apropriou da situação e prejudicou ela. Será que isso pode ter ocorrido na minha loja? Sendo que no momento que fiz a oferenda, eu chamei pelos herês, agradecendo por conseguir uma vaga na creche para o meu filho. Mas sempre faço oferenda para os herês para ajudar nas vendas também. Bom, Ana, como disse, esse relato aconteceu muito recente, né? Foi muito recente. Eu espero que gostem, adoro muito o canal, estou escutando todos os relatos antigos pela coletânea, é isso? Às vezes até fico pensando e debatendo comigo mesma algumas situações. Tenho mais alguns relatos para mandar, mas vou mandando aos poucos para você. Desculpa se tiver muitos erros de pontuação e escrita. Não sou muito fã do português. Beijos, Ana e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que isso pode acontecer realmente. Eu não sei porquê, eu não sei como a gente evita isso. Abrindo o círculo mágico. Círculo de proteção, não sei. Mas
outras coisas se aproveitarem da vela, das oferendas. Quem entende melhor disso, conta aí pra gente como funciona, tá? Como que a gente pode evitar isso. E vamos para mais um relato. Eu tô abaixando aqui, eu sento na perna, aí eu saio da perna, aí sobe a câmera, baixa a câmera. Vamos lá. Próximo relato. Aparições? Olá, Aninha, Matheus, sou a fulana, eu sempre quis dizer isso, mas pode me chamar de fulana. O meu relato é sobre a minha vida e da minha família. E digo que parece novela mexicana, e quem está de fora ia até pensar que foi inventado. Mas só eu sei o que eu passei. E se tiver nomes estarão trocados, ok? Desculpe qualquer erro, pois eu estou no celular e eu vou tentar resumir o máximo. Eu vim contar um pouco das coisas estranhas que me acontecem, ou que me aconteceram, né? Acredito que o meu anjo da guarda teve trabalho demais para me proteger. O primeiro acontecimento foi na casa da minha mãe e do meu padrasto. Lá a casa tem um ar pesado. Nunca gostei de lá. E quando eu ia dormir nos finais de semana, eu levava sempre o meu cordão de Nossa Senhora Aparecida. Eu dividia o quarto com os meus 2 irmãos, na época, que aqui vou chamar de Aurora e Christian. Eu sou a mais velha e sempre fui muito devota a Deus. Em uma noite, eu e meus irmãos resolvemos fazer uma festa do pijama. Deixamos filmes prontos para serem assistidos, pipoca e outras coisas mais, já que ficaríamos sozinhos. Aí é que a coisa começa a ficar ruim. Meus irmãos não demoraram para dormir e eu, como sou mais velha, resolvi ficar acordada e arrumar toda a bagunça que fizemos. Assim que cheguei na cozinha, eu vi uma sombra com um chapéu me encarando. E eu pensei que era minha mente pregando uma peça. E logo fui acender a luz e a sombra desapareceu. Respirei fundo e fui para a pia. Assim que comecei a lavar a louça, eu senti algo passar por trás de mim. Me virei e não era nada. Eu já estava ficando assustada. E já não estava gostando mesmo. E eu já não gostava mesmo daquela casa, né? Decidi deixar tudo como estava e voltei para o quarto. Assim que coloquei os pés perto da porta, eu vi a mesma sombra, só que dessa vez ela estava ao lado da cama dos meus irmãos e foi aí que eu desmaiei. Eu acordei com os gritos da minha mãe me chamando. Eu tinha batido a cabeça com força, que eu tenho até hoje a cicatriz. Eu disse à minha mãe o que tinha acontecido, mas é claro que ela não ligou. Então resolvi nunca mais dormir naquela casa. O segundo acontecimento foi quando eu tinha já 20 anos. Era uma sexta-feira muito esquisita. Tava na casa dos meus padrinhos, tava lá me arrumando para passar o final de semana na casa do meu namorado, tava pronta para ir e pedi ao meu namorado que mandasse o Uber para me buscar. Assim ele fez, me mandou o número da placa e tudo mais, e assim que chegou o carro, eu senti uma coisa estranha. Parecia que o motorista estava bêbado, algo assim. Eu entrei no carro e fomos indo, até que chegou perto de um cemitério. E ele disse que eu tinha chegado ao meu destino. Eu disse que não, que eu estava indo para a casa do meu namorado, não era ali. O motorista só deu uma risada para mim e veio me atacar. Ana, eu juro que eu senti as mãos dele sobre o meu pescoço me enforcando e depois simplesmente ele voltou para o lugar dele. Eu, desesperada, tentando sair do carro, me vejo na rua do meu namorado. E ele na frente do portão me esperando. Eu não entendi o que aconteceu. Eu saí às pressas do carro, nem dei bola pro meu namorado, entrei correndo na casa dele. Gente, então isso não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Não era o cemitério ali, era a casa do namorado? Que loucura! Gente, o que será que foi isso? Bom, continuando. E a terceira coisa que aconteceu foi recente. Eu agora, com 28 anos, foi a coisa mais bizarra do mundo pra mim. Ana, eu vivo em um apartamento com meu marido. E somos só eu e ele, a nossa filha de 4 patas, chamada Shinobu. Uma hamster muito fofa. Ah, é uma hamsterzinha. Não sei se é assim que fala o nome, tá? Em um final de tarde, resolvi fazer orelhas de gato. Ou cueca virada, ou crostoli, acho que é isso, né? Já que eu tava louca de vontade de comer. Lá estava eu fazendo a massa e do nada escuto uma voz me chamar.
mas não pelo nome, e sim pelo meu apelido. Pensei que seria meu marido que tinha chegado em casa, né, do trabalho, mas não. Eu revirei o apartamento todo, eu estava sozinha. Logo voltei para a cozinha e ouvi de novo me chamarem. Eu fiquei toda arrepiada, senti minhas pernas enfraquecendo. Me apoiei na mesa e de repente eu senti algo agarrar o meu braço, puxando para trás. Ana, não tinha ninguém além de mim. Eu tentei soltar o meu braço, mas isso só piorava. Até que eu ouvi o barulho da porta da minha casa abrir. E o que puxava o meu braço sumiu. Meu marido chegou em casa e percebeu que eu não estava bem. Aí decidimos ir para a casa da minha avó, já que ela é médium. Minha avó me disse que eu tinha tendência de puxar certas energias para mim e que acabava acumulando e atraindo coisas ruins. Por isso ela sempre me dizia para eu rezar muito e deixar sempre perto de mim o cordão que tinha me dado quando completei 16 anos. Desde então, mudei muita coisa dentro de casa. Qualquer coisa que pudesse atrair coisas ruins para mim, tive que dar um fim. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpe qualquer coisa e ficarei muito feliz se você ler. Beijos para você, Matheus e os Rampirinhos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, quem é mais sensível, talvez tenha mais problemas com essas coisas, né? Que talvez possa atrair. Quem não é tanto, né? Deve estar as coisas por aí. Você fala, não vejo nada, não sinto nada. Não sou sensível ao lado de lá, mas tem gente que é mais sensível. Aí tem que tomar mais cuidado, né? Beleza, deixa eu só ver, eu tô anotando aqui, né? Eu tenho que lembrar que eu preciso anotar que eu já contei, senão eu fico confusa. Ah lá, não tinha anotado esse daqui anotei. Beleza, bora pro próximo relato, então, que é este daqui. Agora são relatos mais curtinhos. Quem eram aquelas crianças? Olá, Ana e pessoal assombrado, venho aqui comentar sobre algo que aconteceu comigo quando era criança para adolescente, sabe? Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fu. Bom, tudo começa quando eu tinha por volta de uns 12 anos. Eu morava em uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um corredor entre eles. E eu ficava sozinho a maior parte do tempo. Minha mãe trabalhava à tarde e o meu pai no período comercial, mas sempre que saía do trabalho, ia pro bar e ficava até às 11 da noite, praticamente todo santo dia. Eu me sinto uma pessoa diferente, digamos assim. Eu sempre vi, ouvi e sentia coisas que alguns também conseguiam sentir, mas era raro, porque 99% das pessoas não veem. Enfim, eu sempre tive experiências sobrenaturais. Eu vi vultos e tal. Porém, teve uma certa época em que eu ficava sozinho em casa e sentia alguém me observando e passando correndo. Nunca vi ao certo o que era. Até determinado dia em que eu vi nitidamente umas crianças e um tipo de roda, sei lá. Eu vi de relance e quando olhei de novo sumiram. Eu fiquei com medo, me sentia mal, parecia que elas percebiam isso. Eu sempre ouvia risos e tal, mas quando os meus pais estavam, nada aparecia. Em um outro dia eu estava com medo dessa experiência e não queria ficar sozinho de novo, mas não tinha opção, né? Eu ignorei até certo ponto e jogando videogame eu ouvia risos novamente no corredor e barulhos estranhos. Nesse dia eu não estava bem para ficar na minha casa. Eu saí correndo de lá, tranquei tudo e quando estava para sair no portão, eu vi na janela 3 crianças me olhando sair. Eu só sei que eu corri tanto aquele dia que eu ganharia as Olimpíadas e fui para casa da minha tia. Bom, esse é o meu relato, Ana. O que seriam aquelas crianças? O que queriam? Obrigado por ler. Amo o canal, acompanho desde 2015, quando me sentia sozinho devido ao término do relacionamento. Obrigado pela companhia, tudo de bom para vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que pode ser? Eu já vi um relato de uma moça que ela estava, acho que ela estava com uma criança nova, não sei. E aí ela sentia e ouvia, como se fosse um bando de criança que vinha correndo e passava, só que ela não via nada. Mas ela escutava e sentia até o vento delas passando, sabe? E era uma correria. E eu não lembro se ela falou, tipo, vamos parar com essa correria aqui dentro, não sei o quê, alguma coisa assim, sabe? Eu não vou lembrar exatamente do relato, mas eu lembro desse lance dela sentir e ouvir, mas não ver. Agora o que é? Seriam erês?
Seria, sei lá, espíritos de criança mesmo brincando por aí? Por quê? Porque ficaram ali? Não sei. Quem souber melhor, conta aí pra gente. Anotei, não anotei. Não anotei, agora anotei. Um próximo relato. A tampa do filtro de barro que caiu sem ninguém derrubar. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é me chamo Fulana. É um prazer escrever novamente para esse canal top. Obrigada. É o meu segundo relato para vocês. Eu sou muito fã do canal. Já tive o prazer de enviar outro relato. O meu primeiro contato com o sobrenatural, que foi muito bem contado por você, Ana. Já tive o prazer de enviar o outro relato, que foi o meu primeiro contato com o sobrenatural, que foi lido. Ok. Não se preocupe, não haverá nomes no relato. Ana, já tive algumas experiências sobrenaturais desde criança. Sinto, vejo e ouço coisas inesquecíveis. Esse que vou contar aconteceu no ano de 2005. O dia e o mês, assim, eu não lembro ao certo. Mas estávamos eu e minha mãe na casa da minha madrinha fazendo uma visita. E um detalhe, Ana, o pai da minha madrinha havia tirado a própria vida há alguns meses por conta de uma depressão que ele estava. Mas vamos lá. Minha mãe e minha madrinha estavam falando justamente do pai dela. Então me deu sede e eu fui até a cozinha tomar um copo d'água. Naquela época era comum ter um filtro de barro. Então, ainda tem. Então retirei a tampa do filtro, coloquei em cima da pia que ficava ao lado do filtro e na porta da cozinha estava aberta. E quando eu olhei para fora, vi um redemoinho muito forte do outro lado da estrada. E detalhe, em direção à casa que o pai dela morava quando era vivo. É outra casa? A alguns metros da casa da minha madrinha. Ah, tá, o pai dela. Ah, entendi. Ana, eu só escutei o barulho da tampa do filtro caindo e se despedaçando por inteiro. Fiquei assustada porque aquela tampa... não é... Porque assim, eu conheço uns filtros de barro que é a tampinha de plástico. Mas acho que esse que você está falando é uma tampa também de barro. E seria um filtro ou tipo uma moringa, alguma coisa assim. Bom, despedaçou por inteiro a tampa. Eu fiquei assustada com aquela tampa pesada que estava bem apoiada em cima da pia. Não poderia ter caído sozinha. Todos ouviram o barulho e correram para ver o que tinha acontecido. Eu fiquei de cara no chão, é claro. Quem ia acreditar que não tinha sido eu que derrubei, né? E só quem estava naquela cozinha era eu. E eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu não disse nada. Ficamos alguns minutos lá e depois fomos embora. Porque a minha mãe viu que eu estava... fomos embora porque minha mãe viu que eu estava desconfortável com o ocorrido. Então, pessoal, deixem seus comentários aí sobre o que ou quem vocês acham que derrubou a tampa do filtro. Muito obrigada por ler esse relato. Beijos para você, Matheus, seus filhos lindos e também os assombrados. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ela viu o redemoinho lá, mas não chegou a ser esse redemoinho que entrou e ventou e derrubou a tampa. Até porque é uma tampa pesada, ela falou. Deve ser de barro também, não sei. Então, será que foi realmente o pai da mulher lá que derrubou a tampa, alguma coisa assim? Eita, vai saber. Cadê? Mais um relato aqui. Pagando promessa a Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. O relato é breve, não tem nomes. Bom, eu estava tentando engravidar há algum tempo e infelizmente não conseguia. Ouvi alguns relatos aqui no canal que algumas pessoas falaram que fizeram promessa a algum santo e de contar aqui se lhe concedesse o pedido. Meu pai sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Consequentemente, eu e toda a minha família também somos, ainda mais depois de vários milagres e pedidos alcançados. Mas isso é relato para uma outra hora. Bom, depois de vários testes negativos, resolvi fazer uma promessa a ela. Que se o meu positivo viesse, eu iria escrever um relato aqui para o canal como forma de agradecimento a ela.
E Ana, sim, descobri ontem, no caso dia 14 de março de 2023, que eu estou grávida. Parabéns! Então, aqui estou eu agradecendo e pagando minha promessa. Só Deus sabe o tanto que eu esperei por esse neném, que ele vem esbanjando muita saúde. Ana, muito obrigada pelo espaço, espero que o relato seja lido, amo vocês e todos os assombrados. Desculpa algum erro, estou escrevendo pelo celular e mesmo corrigindo, pode ser que tenha deixado passar alguma coisa. Ok, um beijo para você, parabéns, muita, muita saúde para você e para o bebê, tá bom? Que legal, que bom. Cadê mais um relatinho aqui? Deixa eu só ver aqui. Bom, vamos pro último relato desta noite, pessoal. Esse é o último de hoje, ok? Minha primeira e terrível paralisia do sono. Quem aí já teve paralisia do sono? É ruim mesmo. Olá, assombrados. Olá, Ana e Matheus. Tudo bem com vocês? Caso haja qualquer nome, já estará trocado. Obrigada. Esse é um relato curto, porém hoje, em um dia que estou afastada do trabalho, me pego sentada no sofá contando o meu relato e experiência com a paralisia do sono. Eu nunca havia passado por isso, embora seja comum para o meu esposo e para minha sogra. Eu sempre os vi contarem a respeito disso, mas nunca imaginei que viria a acontecer comigo. Tudo teve início após um pesadelo que eu tive. Eu vou relatar aqui para vocês ainda sobre esse pesadelo. Mas após ter esse pesadelo, fiquei muito assustada, muito amedrontada em ficar sozinha. Mas em uma manhã de domingo, meu esposo foi para a casa do seu pai, que à tarde iria ter o futebol de domingo, o famosíssimo, né? Eu acordei, me despedi dele e ainda fiquei deitada, mexendo nas redes sociais. Algum tempo depois, senti um sono leve, porém incontrolável. Adormeci, em um sono leve e tranquilo. De repente, ouvi um barulho em casa. Quando me assustei e tentei abrir os olhos e me levantar para ver o que era, pois eu tenho 2 gatos, imaginei que haviam quebrado alguma coisa. Eu me senti presa à cama, sem poder me mexer. Só os meus pensamentos. Só conseguia pensar. E como boa medrosa que sou, fiquei aterrorizada. De cara percebi o que estava acontecendo. Era a tal da paralisia. Comecei a rezar, mas não conseguia manter os meus pensamentos organizados. Alguns segundos nessa agonia, senti uma presença no quarto. Como que me observando, sabe? Abaixado, com os olhos na altura da cama. E esse ser se deitou ao meu lado. Cochichou alguma coisa no meu ouvido. Eu não consegui identificar o que foi dito, mas vi que era uma voz masculina. E nisso, eu fazendo força para me mexer, eu não queria abrir os olhos para não ver nada do que sempre ouvi falar que era visto nessas experiências. Mas eu queria me mexer, ainda sem sucesso. Passou cerca de 1 minuto. Pareceu uma eternidade para mim, né? E logo fui voltando e consegui me levantar, ainda com aquele sentimento ruim. Como se aquele ser ainda estivesse me rondando. Graças a Deus nunca mais aconteceu. E espero que não aconteça mais, pois eu quase infartei. A pior sensação do mundo, gente. Obrigada, Ana, por ler o relato. Adoro vocês. Beijos no coração. Um beijo pra você, obrigada. Então é uma sensação de impotência, porque você tá vendo que o negócio tá lá, ele tá perto de você, ele te toca, você ouve e você não pode fazer nada, você tá parado, paralisado. Mas eu já ouvi dizer que quanto mais você entra em desespero, mais difícil é sair da paralisia, né? Então a melhor coisa seria manter a calma, apesar de, né, fácil falar, mas tem um bicho do teu lado fazendo assim, vai manter a calma. Enfim, tente manter a calma e mexer o menos possível, o menor músculo que você se lembrar aí. Tenta mexer a língua, mexer o dedo, devagar, que aí meio que você vai se soltando da paralisia. É uma dica que eu ouvi. Na verdade, eu li um rapaz que escreveu isso, e aí pouco tempo depois eu tive a paralisia, e eu lembrei dessa dica dele. E eu comecei a tentar mexer a língua e sair da paralisia. Antes de ver alguma coisa ruim por aí. Bom, pessoal,
Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!